Obrigado que você está online aí conosco. Tem gente também em São Paulo, em vários bairros da cidade, conectados conosco, em Curitiba, em Santos. Olha que legal. E um casal queridos, que são membros aqui da nossa igreja, mas estão passando um período de tempo no Brasil, eles foram à Itália e eles estão agora mesmo na cidade de Milão. E hoje é aniversário da esposa do Ricardo, a Juju. E eles estão jantando fora, comemorando o aniversário e correndo para casa para ver se pega o culto online. Espero que vocês estejam aí assistindo a gente desde Milão. Que chique, hein? Comemorar o aniversário em Milão é muito chique, não? Parabéns, viu, Ju? Um grande beijo. Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de vocês que está na internet assistindo os nossos cultos. Tem sido uma bênção para a gente. Deus te abençoe, Deus abençoe todos vocês. Há algumas semanas, nós estamos estudando a Bíblia aqui, sobre o que Deus pode fazer por nós. Passamos por mais ou menos 5 ou 6 domingos, olhando a palavra de Deus, olhando as promessas de Deus, olhando as maneiras pelas quais Deus opera milagres, sinais, maravilhas, intervenções sobrenaturais, atuações inéditas na nossa vida, transformando a nossa vida, tirando-nos do caos, da situação de perigo, da enfermidade, da dor, da tristeza, da depressão, do desânimo, da falta de fé, e fazendo uma revolução na nossa vida. Passamos por semanas olhando o que Deus pode fazer por nós. E desde a semana passada nós começamos a estudar o livro de Atos. O livro de Atos agora vai ensinar para a gente o que nós podemos, devemos fazer para Deus. Mudou agora, nós aprendemos tudo que Deus faz por nós, tudo que Ele tem feito por nós, tudo que Ele continuará fazendo por nós. Por exemplo, hoje à noite eu creio que Ele curará pessoas. Mas agora nós estamos estudando a palavra e olhando aquilo tudo que Deus espera que nós façamos. Vamos ler hoje Atos capítulo 2, os 13 primeiros versículos desse trecho das Escrituras. Se você veio sem Bíblia no papel ou sem Bíblia no celular, então você olha para frente que tem Bíblia no telão. Tá bom? Então vamos lá. Atos capítulo 2, eu vou ler na NVI. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, a minha família, os árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? É o que nós vamos aprender agora. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, fala conosco, orienta-nos conforme a tua palavra, e que ela, a palavra, produza em nós hoje todo o fruto que o Senhor deseja seja produzido nas nossas vidas. É a nossa oração, no nome bendito, no nome forte de Jesus. Amém. Amém? Amém.
No capítulo 1 do livro de Atos, o Senhor Jesus está falando da missão da igreja, que é você, que sou eu. Jesus aparece diante dos discípulos e eles ficam assustados quando Jesus aparece. E eles começam a perguntar: Jesus, é hoje que o Senhor vai resolver os nossos problemas? Jesus fala: não. Eu já resolvi os problemas de vocês. Os seus problemas já estão catalogados na minha agenda para que eu os resolva. Fica tranquilo, tudo quanto você precisa eu sei. Tudo que você precisa o Pai sabe. Nós vamos resolver tua vida. Mas hoje eu vim aqui para dizer: vão para o mundo todo e anunciem para todas as nações da terra que eu estou vivo, que eu ressuscitei, que eu sou a salvação. No capítulo 1 nós aprendemos qual é a missão da igreja. No capítulo 2 o Senhor vai nos ensinar sobre o poder que capacita a igreja para o exercício dessa missão. Aqui nessa passagem da Bíblia estão acontecendo algumas coisas interessantes. Mais ou menos 500 anos antes do Senhor Jesus, o profeta Joel, usado por Deus, soltou a seguinte profecia: naqueles tempos, eu, o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão sonhos, visões, e o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. O Senhor Jesus agora vem derramando o Espírito Santo e confirmando e realizando a promessa que ele tinha feito na boca do profeta Joel. O Pedro, daqui a pouco, na semana que vem nós vamos ver sobre isso, ele vai falar: assim como o profeta Joel disse, naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Hoje o que está acontecendo é o cumprimento daquela profecia. O Espírito de Deus está sendo derramado. O Espírito Santo de Deus veio para iniciar a obra de Deus na terra. Você lembra aquela passagem do Antigo Testamento sobre a Torre de Babel? Já ouviu falar da Torre de Babel? Nunca ouviu falar da Torre de Babel? Vai lá no condomínio lá de casa. A Torre de Babel era uma obra que os homens estavam erguendo para se aproximar de Deus. Na Torre de Babel, Deus confunde as línguas para interromper a obra dos homens. No Pentecoste, Deus esclarece as línguas para começar a obra da igreja na terra. Ele manda o Espírito Santo para que a igreja nasça, para que a igreja comece o ministério de espalhar o nome de Jesus em todas as nações da terra. E haviam 3 sinais claros da vinda do Espírito Santo. Primeiro, houve um barulho como de um vento. Não era um vento, era o barulho de vento. As pessoas estavam ali na cidade e de repente um som enorme, um vento, mas não tinha vento. Nenhuma palha se movia, nenhuma folha de árvore se movia, mas o barulho era um barulho de vento. E eles foram tentando enxergar o vento, tentando enxergar o barulho, e perceberam que o barulho vinha de uma casa. E acho que alguém ligou as caixas acústicas todas dentro daquela casa, e eles correram para aquela casa, e aquele vento chamou a atenção deles. Depois eles viram, as pessoas que estavam ali fora se aproximando da casa, e as pessoas que estavam dentro da casa, viram linguetas, faixas, línguas de fogo, que começaram a ser repartidas e ficar em cima da cabeça daquele mundaréu de discípulos. Aproximadamente 120 deles estavam naquele lugar. Línguas por cima da cabeça deles. E então, aqueles sinais visíveis, era audível um barulho de vento, era visível línguas de fogo. E também era audível de novo, porque aqueles 100 e tantos irmãos saem para as ruas e começam a falar para as pessoas as grandezas de Deus em línguas que eles jamais aprenderam. Deixe-me dizer uma coisa antes de continuar o sermão. Se você quiser saber mais sobre isso, a nossa igreja produziu hoje um documento que está em inglês, espanhol e português, sobre o dom de línguas e a vinda do Espírito Santo. Esse documento pode ser encontrado hoje à saída do culto no balcão, para você ter maiores esclarecimentos. Mas uma coisa que está naquele documento, que o nosso pastor faz questão que você saiba: nossa igreja acredita no dom de línguas. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o nosso entendimento da palavra é que se trata de línguas estrangeiras.
porque eles saem falando uma língua que talvez eles nem saibam que língua estão falando, mas as pessoas estão ouvindo na língua materna deles. O espanto é tão grande que aquele povo de pelo menos 16, 17 países diferentes ali, eles falam uns para os outros: não são galileus estes homens? Era a mesma coisa que dizer, não é a torcida do Corinthians? Como é que eles foram na escola? É a mesma coisa que dizer isso. Um bando de corintianos não sabe nada. Quem ia falar isso era São Paulino, lógico, né? Que se acha tal. Então, olha lá, não são os galileus. Pé rapado, não tem estudo, classe inferior. Como estes homens, sendo galileus, podem falar das grandezas de Deus no nosso idioma materno? Ali, claramente, foi um milagre de manifestação de língua estrangeira. Você sabe que o nosso pastor vai sempre no Brasil, né? E toda vez que ele vai ao Brasil, ele pede para Deus dar o dom de línguas para ele. Sabia disso, pastor David? É verdade. Ele vai para o Brasil e fala: Deus, me dá o dom de línguas, eu quero aprender português, eu amo o Brasil e eu preciso falar português, eu quero falar português. E ele ora isso, já sabia que ele ora isso? A última vez que ele orou, ele falou: Deus, fala comigo. E Deus falou com ele, gente. Deus falou com o nosso pastor. Ele falou: Deus, me dá o dom, eu quero falar português, fala, o senhor vai me ajudar. E Deus disse: vou, meu filho, compra Rosetta Stone. É sério, ele contou isso aí, é verdade. Porque ele quer o dom de línguas para pregar na língua que ele ama tanto. E aí Deus falou: Rosetta Stone. Eu falei: ok, lá vou eu. Deus pode dar? Pode. Uma vez eu fui pregar numa Assembleia de Deus. Já viu? Já não precisa falar mais nada, né? Fui pregar na Assembleia de Deus, batistão, barbudo, na Assembleia de Deus, era um milagre. E aí tinha um irmãozinho lá que não parava de falar línguas, não eram estrangeiras que ele estava falando. E aí o pessoal, sabendo que eu era batista, se desculpou: desculpa aí, pastorzão, eu sei que você é um batistão, tradicional, meio incrédulo. Mas o irmãozinho é assim, alegre. Eu falei: não tem problema, deixa o irmãozinho lá. Aí eles me contaram: esse irmãozinho é uma bênção. Quem ele abraça, cai o Espírito Santo na pessoa e cai fogo e não sei o quê. Eu falei: que joia. Bom, passou tudo. Na hora de ir embora, eu estava no estacionamento, o irmão ia dar uma carona para casa. E aí, sabe, pastor sempre é o último a sair. Pastor é igual graveto de enchente, vai enroscando em todo lugar que passa. E aí, então, estamos lá no carrinho do irmão, que era um outro pastor, eu estava na frente, o filho do pastor no banco de trás. E o irmãozinho, que era alegre, que qualquer pessoa que ele abraçasse, o Espírito Santo se manifestava, era o zelador da igreja. E ele veio falar: paz do Senhor para o pastor e tchau para mim. Né? E aí, quando ele se aproximou, eu estava com o meu cotovelo assim na porta, com o vidro abaixado, estava com o meu cotovelo na porta. Ele veio se aproximando, disse: paz do Senhor, pastor fulano. Aí o pastor que está dirigindo parou o carro e disse: paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor. E aí ele se aproximou e botou a mão no meu cotovelo. Quando ele botou a mão no meu cotovelo, pum, ele deu um pulo para trás. Falei: pastor, deu alguma coisa errada, porque todo mundo que ele abraça, o Espírito Santo cai, quem caiu foi ele, alguma coisa está errada. E ele deu um pulo para trás e dançou, mas dançou bonito naquele estacionamento. E depois se aproximou de mim e disse assim na primeira pessoa do singular: eu, Senhor, te digo, eis que vos darei dom de línguas estrangeiras. Na hora eu falei: Deus, começa com árabe e de lambuja me dá inglês. Na hora, eu creio, nós cremos que Deus pode dar dons? Pode. Neste caso, línguas estrangeiras. Em Coríntios, línguas estranhas, ininteligíveis, chamada língua dos anjos, cremos, mas naquele caso é quem ora a Deus. Portanto, esta igreja crê que num ambiente público não deve acontecer uma oração minha, individual,
egoísta, sem me importar com as pessoas que estão ao meu redor. Mas se você quer saber mais sobre o documento, ele está à sua disposição. Então, naquele dia, o Espírito Santo cai sobre eles, como marca do início da igreja. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Tem muita confusão com a palavra cheio. O Espírito Santo não é um líquido que você vai enchendo desde o pé e depois transborda. O Espírito Santo é uma pessoa. A palavra cheio em hebraico e a palavra cheio em grego significa ungido, capacitado, pronto, apto, terminado, é capaz agora. Então, o que a Bíblia está mostrando aqui em Atos é que nós precisamos deste poder do Espírito Santo para fazer qualquer coisa na vida. Precisamos ser cheios, e quando somos cheios, significa fomos capacitados, fomos treinados, nos tornamos aptos para o exercício do ministério do Senhor. É muito interessante que nesse trecho da Bíblia Sagrada, quando ele está falando sobre a plenitude do Espírito Santo, é o trecho da Bíblia em que o Espírito Santo caiu sobre todos nós. Então nós não temos mais que esperar que o Espírito Santo caia, que ele seja derramado. Ele já foi derramado. O que nós precisamos agora é andar cheio do Espírito. A Bíblia Sagrada diz em Efésios: andei cheios do Espírito Santo. Então, lá em Efésios, junto com essa passagem de Atos, nós entendemos: ser cheio é ser ungido, capacitado, tornar-se apto. E com a passagem de Efésios, seja cheio do Espírito Santo, nós entendemos que o Espírito Santo, então, quando ele toma a nossa vida, quando nós somos ungidos pelo Espírito de Deus, quando nós somos capacitados pelo Espírito de Deus, quando nós nos tornamos aptos pelo Espírito de Deus, então ele passa a controlar a nossa vida. Por que o apóstolo Paulo fez comparação entre poder do Espírito Santo e embriaguez? Uma pessoa, quando está embriagada, ela está controlada por aquilo que a embriaga. E se nós formos cheios de Deus, seremos dirigidos, direcionados, orientados, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. A outra palavra que tem aqui, e eles foram batizados no Espírito. Tem muita gente também que crê assim: eu recebo Jesus e agora eu tenho que buscar o batismo. Não, porque batismo não é nada depois. O batismo sempre é preliminar, sempre é algo que acontece antes. Na Bíblia não tinha cursinho para batizar. Na Bíblia não tinha escola bíblica para batismo. Na Bíblia, a pessoa cria, ato contínuo era batizada. Tanto é que o Pedro, no discurso aqui, vai dizer: creiam no Senhor Jesus Cristo e sejam batizados. Porque ato contínuo não é uma coisa que se espera para fazer. Não existe cursinho para batizar. Você creu, batizou, está crendo, batizou porque está crendo, está batizando. É uma coisa grudada com a outra, não há separação. Então, esse batismo aqui significa ser inserido na igreja de Jesus, ser mergulhado, ser adentrado à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E este Espírito Santo começa a produzir alguns sinais na nossa vida. Alguns sinais maravilhosos começam a produzir aqui na nossa vida. Em Atos capítulo 2, que nós estamos lendo, quando o Espírito Santo é derramado sobre eles então são batizados, eles são cheios, eles são então capacitados, eles são cheios do poder de Deus, que os torna aptos ao exercício do ministério. Ok, mas isso tudo é aqui dentro de mim, isso tudo passa aqui dentro de mim.
O que acontece no meu exterior? Quais são as coisas que passam a acontecer na minha vida quando eu sou tomado pelo Espírito Santo de Deus na minha vida? Simples. Eu começo a experimentar uma ousadia que eu jamais tive na minha vida. Intrepidez. Em outras palavras, coragem. Em outras palavras, sem vergonha de falar de Jesus. Vou dar um exemplo de novo. Tem uma pessoa que está ali, introvertida, tímida, sempre na dela. E um dia ela bebe bebida alcoólica, infelizmente. Bebeu, se embriagou, ficou bêbado. E aí, quando ele está bêbado, ele dá risada. Ele fala: oi, tudo bem aí, dona? E o maridão? E aí, meu? E o Corinthians? Ele começa a falar com todo mundo. Ele dá risada para todo mundo. Ele perde a vergonha. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a perder tudo aquilo que é empecilho para que sejamos usados pelo Senhor. E pense bem nisso, no que eu vou te dizer. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, não é que eu viro um palhaço como aquele bêbado. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu posso olhar para as pessoas e cumprimentá-las com amor. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu posso perguntar àquele homem: como vai a tua vida? Eu posso dizer: Deus te ama. Eu posso dar o meu testemunho com muito mais tranquilidade. Sabe por quê? Eis aqui o segredo. Quem se entrega ao Senhor para ser cheio do Espírito Santo, não está se entregando ao Senhor para trabalhar para o Senhor. Vou repetir. Quem se entrega ao Senhor para ser cheio do Espírito Santo, não está se entregando para trabalhar para o Senhor. Quando eu me apresento ao Senhor para ser cheio do Espírito Santo, eu estou entregando a minha vida para o Senhor trabalhar através de mim. Não é eu trabalhando, mas é o Senhor através de mim trabalhando. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estava pregando uma vez dentro de uma cadeia. Na cidade de São Paulo, na Rua Aurora, no 3º Distrito de Polícia. 4 celas, 2 de frente para 2 e um pátiozinho, metade desse palco aqui entre elas. Celas para 12 homens, 60, 70 em cada cela. Dormindo de pé, a maioria deles. E alguns 10, 12, 15, 20 homens nesse pequeno pátio, porque não cabe ninguém. Por 10 anos da minha vida eu preguei todas as terças-feiras nessa cadeia. Era uma bênção pregar nessa cadeia. Eu me sentia muito feliz, porque ali ninguém me dizia: está na hora de acabar. Segundo, toda vez que eu estava assim, com a baixa autoestima em alta, eu ia pregar na cadeia. Porque quando eu pregava, ninguém arredava pé, ficava enquanto eu estava pregando. Eu me senti o Billy Graham pregando. Está com a baixa autoestima em alta, vai pregar na cadeia. Você volta feliz. Só de sair você já está feliz. Era duro. Chegava lá, os presos faziam café. Faziam um cafezinho na cela, tinha cafeteira, e aquelas canecas de plástico, que em cima fica cheio de rachinho preto. Sabe aquelas canequinhas de plástico que a borda fica toda rachadinha de preto assim? Já viu isso na vida? E eles me davam café. E eu tomava o café. Eu olhava para aquelas bordas rachadas. Olhava aqueles 100 e tantos homens. E pensava: eu já participei de igreja que a Santa Ceia num cálice só e aguentei. Vai ter que aguentar agora. E buf, te mandava o café para dentro.
Os meus amigos missionários falavam: Nassif, como é que você aguenta tomar aquele café, cara? Eu falei assim: eu não bebo. Como não bebe? Eu vi, você entregou a caneca vazia. Eu falei: mas eu não bebo. Como não bebe? Eu vi. Eu falei: eu não bebo. O que você faz então? Eu mastigo, cara. Eu vou matando os bichos na dentada, para poder engolir. Só até cheio do Espírito Santo para aguentar o café. Mas não é essa a história que eu ia te contar. A que eu ia te contar é essa daqui. Eu estava lá um dia pregando, e aí eu fiz apelo para entregar a vida para Jesus, e estava orando com os presos ali, e eu ia na frente de uma cela, orava com eles, ia na frente da outra, ia na frente da outra, e assim ficava indo para lá e para cá, e pregando e falando de Jesus. E um dia, e aí alguns presos estão segurando nas grades assim, com a mão assim, outros abraçam a grade e ficam por ali, e um daqueles presos que eu passei, eu toquei na mão dele. Passado um tempo, eu soube que aquele preso tinha sido transferido para a penitenciária, que já não existe mais, no Carandiru, em São Paulo. De vez em quando eu ia no Carandiru também. Pregar para 7.000 presos. E um dia, eu perguntei, alguém me disse: você lembra aquela vez que você estava aqui? Eu falei: toda terça. Pois é, na terça passada você tocou na mão de um cara. E ele tinha febre. E a febre dele desapareceu na hora. E aí, na hora do apelo, ele entregou a vida para Jesus. Falei: graças a Deus. Então eu vou vê-lo na próxima terça. Não, ele foi transferido para a penitenciária. Falei: legal. Passado um tempo, recebi uma carta dele. Olha, eu descobri que aqui na penitenciária tem uma igreja. Tinha uma Assembleia de Deus dentro da penitenciária. Com um templinho, com um batistério, com um púlpito, e todo mundo de terno preto. Era uma graça. E a carta dizia: os irmãos da Bleia querem me batizar, mas eu quero que você me batiza. Você pode vir aqui na penitenciária me batizar? Falei: lógico, no meu coração. Pedi para minha secretária falar: marca a minha entrada na penitenciária. E a penitenciária marcou para 3 semanas depois a minha entrada. E quando eu estava me preparando naquela semana para entrar na penitenciária, 3 dias antes, houve aquela grande rebelião da penitenciária, onde se dizem 146 presos morreram, mas a verdade é que passou de 700. Houve um banho de sangue naquele lugar. E quando eu pude chegar, porque aí eu não pude entrar naquela semana, nem na outra, nem na outra, nem na outra, nem na outra. 3 meses se passaram, quando as coisas se estabilizaram, e eu fui para a penitenciária. E alguém me disse: um dos que foi assassinado foi o irmãozinho. De maneira que o Senhor mesmo o recebeu para batizá-lo. Mas eu quero te dizer, quando você anda cheio do Espírito Santo, você não faz nada. O Espírito Santo, através de você, trabalha. Nós nos entregamos, não para trabalhar, nós nos entregamos para dizer: Espírito Santo de Deus, pode usar o caco velho aqui como o Senhor quiser. E Ele vai usar. E Ele vai fazer milagres das maneiras mais impressionantes. Hoje de manhã, eu estava nos cultos aqui. E eu estava orando: Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo à noite. Algumas coisas estavam difíceis hoje de manhã. E eu orando: Deus, me enche com Teu Espírito. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E vocês já viram 2 moças que tocam de manhã, que são gêmeas? Vocês já viram? Alguém já viu? Eu não sabia que eram 2. Há um tempo atrás. Eu sempre via uma. E um dia eu estava lá de manhã com a minha esposa, eu vi 2, eu cutuquei minha esposa e falei: amor, eu bebi muito essa noite, fala comigo. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: estou vendo 2. Ela olhou e falou assim: eu também. Eu falei: você também bebeu? Não, é que elas são gêmeas idênticas, né? E eu nunca conversei com elas. Nunca. E hoje de manhã eu estava passando pelo corredor. Estavam elas 2 e mais uma senhora, as 3 americanas. E essa senhora americana gosta que eu a abrace. É a única americana que gosta de abraço que eu conheço. E quando eu chego, ela fala assim: aleluia! Eu olho de lá e falo assim: are you sure? Oh yes! Ok, let's do that. E é uma bênção, e ela pula, ela dança, é uma delícia. E
E ela estava ali e disse, hey, pastor. Aí eu falei, oi. E elas duas, aí eu cumprimentei as duas, né? E aí eu falei para elas, olha, eu tenho uma história para contar para vocês duas. A primeira coisa que eu contei foi essa história que eu acabei de contar. Só que eu não falei que era eu e Lúcia, eu falei que foi outra pessoa. E uma delas disse assim para mim, pastor, can I say something to you? Eu falei, lógico, pode falar o que você quiser. Ela disse assim, é impressionante como você é um homem cheio do Espírito. Eu falei, eu? Eu estava orando para ser cheio do Espírito. Eu falei, por que você está dizendo isso? Ela falou, porque toda vez que nós estamos numa reunião e você chega, o ambiente modifica e tem a ver com o que Deus está fazendo em sua vida. Eu nunca falei com aquelas meninas. Eu nunca podia imaginar que o Espírito Santo pudesse usar. Usou uma mula, né? Então podia usar isso e impressionar pessoas. Você não tem noção do que acontece na sua vida. Você é levado para uma dimensão espiritual. Você sai do ordinário da sua vida e passa a viver o extraordinário de Deus. Você passa a não ter noção do que Deus pode fazer com você, porque onde quer que você caminhe, o Espírito Santo de Deus, que te ungiu, que te encheu, está com você, e você se transforma em instrumento de bênçãos, você se transforma em instrumento de paz, em instrumento de milagres, e na maioria das vezes, você sequer vai saber como Deus te usou, mas Ele sempre te usará. Amém? Amém. Então, primeiro sinal, ousadia. Eu passo a ser usado pelo Senhor. Segundo sinal, muito importante, é que a igreja passa a ter um crescimento explosivo. Sabe o que aconteceu no livro de Atos? Eram 12 discípulos, agora 120 no cenáculo, e eles recebem a plenitude do Espírito Santo. Eles são tomados pelo Espírito de Deus. O que acontece? Em menos de 5 anos, a igreja de Atos passa de 1 milhão de membros em Jerusalém. Em menos de 5 anos, a igreja de Atos passa de 1 milhão de membros na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque nós não trabalhamos para Deus. É Deus quem trabalha através de nós, quando somos cheios do Espírito Santo. Amém ou não amém? Então, algumas pessoas falam, Nassif, quantos brasileiros tem hoje no ministério? Bem, o mais importante para nós é fazer com que vocês sejam membros da igreja e não do ministério brasileiro. O ministério brasileiro é um departamento da igreja. Os brasileiros são os brasileiros da igreja americana. O ministério brasileiro é o jeitão de ser brasileiro da igreja da First Orlando, que não tem só americano, como eles mesmos chamam, anglo. Não tem só anglo, tem gente da África, da Ásia, do Oriente Médio, do mundo hispano e os brasileiros. Todas essas raças compõem a First Orlando. Então, o nosso papel é ser membro dessa igreja e não ser grandes no ministério brasileiro. Todavia, essa parede que está atrás de nós, eu creio, será movida muito rapidamente. Por quê? Para o que o Nassif serve? Não. O Espírito Santo nos usa. O Espírito Santo só quer a gente. Nós somos os braços do Espírito Santo, as pernas do Espírito Santo, a boca do Espírito Santo, os olhos do Espírito Santo, o coração que ama e se apaixona do Espírito Santo. Nós nos entregamos e deixa que Ele usa, e Ele vai usando. Nenhum de nós planejou o crescimento do ministério brasileiro. Ele cresceu porque Deus deu crescimento. O meu papel é andar em santidade diante de Deus e em santidade diante dos homens. E cheio do Espírito Santo. E a obra é dele. Então, o nosso DEIRA, nossa lista, passa de 850 pessoas. Em 2012 éramos 70. Hoje nós temos 250, talvez 300 pessoas no auditório.
mas às vezes temos mais. Temos muita gente que o Espírito Santo de Deus já tem tocado, já tem trabalhado. Nós atingimos cerca de 150, 200 pessoas nos life grupos durante a semana. Nós atingimos 300 computadores online. Se você botar 2 ou 3 pessoas na frente dos computadores ou das televisões, nós passamos de 1000 pessoas todos os fins de semana que o Espírito Santo está tocando. Eu vou citar aqui, com licença dele e do nosso pastor, algo que aconteceu aqui para você ter uma noção do que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Há algumas semanas atrás, o pastor Sandro agora mencionou que o irmão Ricardo vem pregar aqui, vem dar o testemunho dele. Ele vem de manhã e disse que poderia vir também à noite aqui conosco, vai estar à noite. No próximo domingo, que é o culto das nações aqui na nossa igreja. Mas o Cacá, e quando ele veio aqui, ele postou no Instagram uma foto da placa aqui do Faith Hall. E o nosso pastor mencionou isso hoje de manhã. E menos de 2 horas depois, 90 mil likes estavam lá. O que é isso? É a unção, acima de tudo, a unção que Deus deu àquele menino, para ser um anunciador de Deus por onde quer que ele vá. Um homem cheio do Espírito Santo. Amém, gente? Então, Deus pode dar crescimento? Muito crescimento. Esse auditório pode ser cheio? Pode ser cheio. Gente, o Espírito Santo não quer esse auditório cheio. O Espírito Santo não quer esse auditório cheio. O Espírito Santo deseja alcançar todos os brasileiros que moram aqui em Orlando. São 70 mil brasileiros, 65 mil brasileiros que estão vivendo em Orlando. Menos de 2 mil deles estão nas igrejas evangélicas dessa cidade. Eu acredito que o Espírito Santo pode soprar através de nós, se nós hoje dissermos: Senhor, eis-me aqui, esse Espírito que já foi derramado, que me tome agora. Eu quero ser cheio deste poder, eu quero ser cheio deste poder, e quero que o Senhor trabalhe através de mim. Eu me dou ao Senhor, me usa como o Senhor quiser, e Ele o fará de uma maneira espetacular, de uma maneira inédita na sua vida, de uma maneira inesperada, de uma maneira não planejada. Simplesmente você vai começar a perceber o que é ser usado pelo Espírito Santo de Deus e ver não 300, mas ver 600, não 600, mas 1.600 deste auditório, não 1.600, mas 4.400 do nosso grande auditório, não 4.400, mas quem sabe 12.000 em 3 cultos diferentes naquele auditório, só com brasileiros. O Espírito Santo pode fazer isso? O Espírito Santo deseja fazer isso. Está escrito na Bíblia que Deus deseja alcançar cada pessoa. Apóstolo Pedro diz: Deus tem paciência e espera que cada um chegue ao arrependimento. Depende de mim e depende de você. Não de trabalharmos para Deus, mas de deixarmos que o Espírito Santo trabalhe através de nós. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Nós vamos fazer uma oração agora. Uma oração de entrega. Talvez você esteja aqui primeira vez, segunda vez. Talvez nunca tenha entrado, vivido, vivenciado, experimentado igrejas evangélicas. E talvez nem tudo fique muito claro para você hoje à noite. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele abriu os braços dele na cruz, derramou o sangue dele por sua causa, para pagar pelos seus pecados. Se você crê em Jesus e entregar a sua vida para Jesus, Ele entra no seu coração, Ele perdoa os seus pecados, Ele te dá uma nova vida nessa vida e a vida eterna lá no céu. Mas se você que já está aqui crente, você que está aqui já tem Jesus no seu coração, hoje o Espírito Santo de Deus te convida a se deixar ser usado, ser usada por Ele. Talvez você pense assim: puxa, eu conheço tantas pessoas, tenho tantos amigos, eles não creem em Deus, eles estão sofrendo, alguns estão em angústia, em desespero,
sem orientação, sem esperança, às vezes brigam tanto, às vezes buscam só alegria em coisas materiais e não conseguem ser verdadeiramente felizes, mas eu não consigo falar nada para eles, eu não sei nem como me aproximar deles. Não precisa. Hoje o que o Espírito Santo de Deus quer é você. Hoje o Espírito Santo de Deus quer sua vida, quer você pessoalmente. Hoje o Espírito Santo te convida a entregue a sua vida para mim. Você já entregou a sua vida para ser salvo, e eu, Jesus, fui morar no seu coração. Agora o Senhor Jesus, através do Espírito Santo dele, vem falar com você. Agora eu quero você para mim, eu já me dei para você, eu já me entreguei por você, eu já perdoei você, eu já escrevi o seu nome no livro da vida, eu já sou o seu Salvador. Agora eu quero você para mim, eu já me dediquei a você, agora eu quero a sua dedicação para mim, eu quero a sua vida para mim. Me dá a sua vida, me deixa viver dentro de você, me deixa usar os seus braços, me deixa usar as suas pernas, me deixa usar o seu coração, me deixa usar os seus olhos, me deixa usar a sua mente, me deixa usar quem você é, me deixa usar os dons, os talentos, as coisas, tudo que eu já te dei, me deixa usar, deixa eu trabalhar, deixa eu viver através de você. Um presidente brasileiro uma vez se matou. E antes de se matar ele deixou um bilhete. E no bilhete estava escrito assim: hoje eu deixo a vida para entrar para a história. Foram as últimas palavras daquele presidente. Hoje eu deixo a vida para entrar para a história. Hoje o Senhor Jesus Cristo vem aqui e está dizendo para você: eu quero deixar a história para entrar na sua vida e viver através de você nesse mundo. Eu quero ser vivo para os seus vizinhos, quero ser vivo para os seus amigos de escola, quero ser vivo para os seus companheiros de trabalho, eu quero ser vivo, viver através de você. Me tira da história, me coloca na sua vida, deixa eu viver através de você. Então agora eu vou fazer um convite a você, de você falar: Senhor, eu me dou ao Senhor. Aliás, eu já sou teu. Pega, pode pegar, toma minha vida inteira, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Os talentos que eu tenho, a riqueza que eu tenho, pouco ou muita, a influência que eu tenho, um pouco ou muita, minha vida, eu me dou ao Senhor, vem viver. Que os meus braços sejam teus, Senhor, que as minhas pernas sejam tuas, que os meus olhos sejam teus, que os meus ouvidos sejam teus, que a minha boca seja a tua boca, que o meu coração se apaixone por quem o Senhor quer se apaixonar. Usa a minha vida como o Senhor quiser, me enche com o poder do teu Espírito e vive em mim. Quantas pessoas gostariam de fazer essa oração de entrega? Você podia ou ficar de pé, ou levantar a mão, ou se ajoelhar aqui na frente, como você quiser, mas se entregue ao Senhor agora e deixe que Ele passe a usar você de maneira extraordinária todos os dias de sua vida. E mesmo quando você não percebeu como Ele te usou, tenha certeza, Ele te usou, Ele está te usando, impactando vidas, mudando circunstâncias, mudando pessoas, porque Ele vai viver através de você. Eu vou me ajoelhar aqui, porque eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Deus, desesperadamente eu te peço, enche-nos com teu Espírito Santo. Desesperadamente precisamos do poder do alto.
Desesperadamente queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Desesperadamente queremos ser usados pelo Senhor. Desesperadamente queremos abandonar o ordinário do dia a dia para vivermos o extraordinário cotidiano. Queremos pisar nas calçadas da vida com os pés firmes na direção da vontade do Senhor. Queremos que os nossos braços sejam os teus, o nosso corpo seja o teu corpo. Trabalhe através de nós nesse mundo. Nós queremos ver o mundo conhecendo Jesus, e de maneira especial a comunidade brasileira em Orlando, que ela conheça Jesus, não só aqui na nossa igreja, mas em todas as igrejas evangélicas, que todas elas recebam forte sopro do Espírito Santo de Deus hoje, que nós sejamos agora tomados pelo Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, toma agora as nossas vidas, toma as nossas vidas, toma as nossas vidas, usa-nos para a tua glória, no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Você recebeu a palavra? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos glorificar o Senhor. Camila canta com a gente de novo, com o time? Olha aí, que já pronto, viu? Você já é da gente, já é do time. Camila vai glorificar junto com o time. Márcio, essa super fera de Deus aqui, um tremendo homem de Jesus, hoje à noite conosco. Domingo que vem, fala o nome da menina, Ana Paula Nóbrega, estará ministrando louvor aqui junto com a nossa equipe. E se tudo der certo, nosso irmão vai estar dando o testemunho dele aqui. Aproveita, traz pessoas. Uma vez o apóstolo Paulo disse assim: tem gente pregando só para eu continuar preso, porque ele estava preso, e o pessoal, vamos pregar mais, porque aí o governo fica com mais raiva e mantém o Paulo preso. Ele falou assim: não importa o motivo pelo qual vocês pregam, desde que as pessoas conheçam o Senhor, tá bom. Eu vou dizer uma coisa parecida. Quando a Aline Barros esteve aqui, o auditório foi de 830 pessoas. Porque Deus usou a instrumentalidade dela para que pessoas chegassem a esse lugar. 20 pessoas receberam a Jesus naquela noite. Foi uma bênção. Domingo que vem, Deus vai usar a Ana Nóbrega. E vai usar o Cacá. Às vezes as pessoas talvez venham aqui só para ver a Ana. Eu gosto tanto como ela canta, eu vou no culto. Talvez muitas pessoas não crentes venham aqui porque pensam que vão ter 10 minutos de papo individual com o jogador da seleção brasileira. Talvez isso não vá acontecer, mas não importa a razão pela qual, o motivo pelo qual as pessoas venham, o Espírito Santo de Deus está usando isso para trazê-los a uma oportunidade clara de ouvir que Jesus os ama e eles podem ir para o céu. Amém, gente? Oração essa semana, cobrir com a bênção do Senhor, com o poder do Espírito Santo, toda essa gente que vem para cá, orando por eles, pedindo a bênção, o poder e a unção de Deus sobre a vida deles, e preparando corações para estarem abertos e receptivos à palavra do Senhor domingo que vem. Amém? Depois que cantar, pegue sua criança lá no departamento infantil, e se você tem uma necessidade de oração, vem aqui na frente, eu vou orar com você. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor na casa de Deus, onde flui o amor. Deus abençoe, vão em paz. Os irmãos podem buscar as crianças. O pastor vai continuar orando aqui por aqueles que desejarem. Certo, pastor? Amém. Vão em paz, Deus abençoe. When the children leave their Sunday school with smiles, remember me when they're old enough to teach, old enough to preach, old enough to lead, and edge to edge and heart to heart, bound by God bless you. Remember me in a Bible cracked and faded by the years. Remember me in a sanctuary